Olá, olá, meus queridos alunos, estamos de volta para o segundo bloco da nossa semana de atualização. Já abordamos a questão legislativa e agora a gente parte para a atualização jurisprudencial. Só para mantê-los atualizados, a gente vai falar dos informativos 2022 do STJ até o 1060, inclusive, e quanto ao STJ, 742, inclusive. Logicamente, pessoal, como havia comentado com vocês, em 30 minutos, eu não consigo abordar todos os informativos de 2022 do STF e do STJ. Eu procurei selecionar o que há de mais interessante. Principalmente, óbvio, né, até pela força maior e pela força vinculante, em alguns casos, julgados do Supremo Tribunal Federal. Vou mostrar para vocês, salvo engano, acho que 2 ou 3 teses em repercussão geral, julgamentos em ADIs que vão ter relevância porque acabam vinculando a todos nós. Vamos lá? Item 2.1, primeiro, constitucionalidade de normas estaduais que atribuem à PM e ao Corpo de Bombeiros a atribuição para a lavratura de TCs, ou TCO, se você assim preferir. Colegas, o termo circunstanciado, ele está previsto onde? No artigo 69 da Lei dos Juizados. E sempre foi objeto de controvérsia a possibilidade ou não de a polícia militar lavrá-lo. Porque há quem entenda que o termo circunstanciado seria um procedimento investigatório e, como tal, poderia ser lavrado apenas pela polícia judiciária. Então, se você conversar principalmente com os colegas da polícia, delegados, né, da Polícia Civil, da Polícia Federal, essa é uma orientação bem forte dentro da polícia. Ou seja, quem é que lavra TC? A mesma coisa que inquérito policial, somente polícia judiciária. Então, apenas a Polícia Civil poderia fazê-lo, apenas a Polícia Federal poderia fazê-lo. Há muitos anos, todavia, o tema é controverso. E aqui, Charles, quem é meu aluno já sabe disso, a gente sempre discutiu isso e falávamos sobre a possibilidade de a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também ter essa atribuição. Depois de muitos anos e depois de muita controvérsia, o tema finalmente foi decidido por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. E isso hoje resolve uma série de problemas que nós temos. Charles, sabemos que os colegas da Polícia Civil e da Polícia Federal não gostaram da decisão. Agora, a verdade é a seguinte, com o caos que nós temos, com a dificuldade operacional que nós temos, poucos delegados, pouca polícia militar, com a criminalidade crescente, Charles, cá para nós. É muito melhor guardarmos o tempo precioso de delegados para realizar investigações mais sérias. Os policiais militares recebem formação jurídica para poder lavrar um termo circunstanciado. E é óbvio que em casos mais complexos, de dúvida, é óbvio que o policial militar vai levar isso aí às mãos de quem? De um delegado da Polícia Civil. O tema, então, hoje foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nessa ADI que estou mostrando para vocês. A ADI 5.637, julgada agora em março de 22. E qual foi a decisão dada pelo Supremo? Está aí na tela para vocês, vejam. A lavratura DTC não é atividade investigativa. Logo, não é atividade privativa da polícia. E Charles, cá para nós, quem já viu um TC sabe que eu não estou mentindo. O TC nada mais é do que um boletim de ocorrência, cara. É um boletim de ocorrência, só que um pouco mais detalhado, onde o policial militar vai identificar o nome do autor, nome da vítima, infração penal, síntese dos fatos, um relato ali do autor do delito, um relato da vítima, de eventuais testemunhas,
para poder encaminhar aos juizados especiais criminais. Então o Supremo decidiu que o TC não é uma atividade investigativa, é um registro de uma ocorrência de menor potencial ofensivo. Logo, não há nenhum óbice à sua lavratura pela Polícia Militar. Continue comigo. No âmbito da competência concorrente, Estados e DF podem, então, definir quais são as autoridades que têm atribuição para lavrar esse termo, e é o que fez, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, de onde é originária essa ADI. Como não há atribuição privativa do delegado ou da polícia, norma estadual que atribui essa competência à Polícia Militar não viola a divisão constitucional de funções entre os órgãos de segurança pública, a ação direta julgada improcedente. Então, senhores, uma decisão importantíssima, porque põe fim a toda essa controvérsia que existia, para ser bem sincero, desde 1995, quando entra em vigor a Lei 9.099. Próximo item. Possibilidade de a polícia determinar o imediato afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. Colegas, nós sabemos que as medidas protetivas de urgência nada mais são do que cautelares, diversas da prisão, que visam, de certa forma, assegurar a eficácia do processo e resguardar a própria integridade física e psicológica da mulher que é vítima dessa violência. Como espécie de medidas cautelares, essas protetivas, em regra, só poderão ser decretadas pela autoridade judiciária. Legal? Já que a Constituição diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. É óbvio que lá atrás, em 1988, falava-se ninguém será preso, salvo em flagrante ou por ordem escrita. Só que hoje você tem que entender o quê? Não ninguém será preso, ninguém será objeto de medida cautelar pessoal, restritiva da liberdade, como prisões, ou diversas da prisão, como lá no 319 do CPP. Então, por isso, senhores, que a regra é que somente uma autoridade judiciária decrete essas medidas cautelares. Agora, se essa é a regra, qual é a exceção? A exceção, colegas, está exatamente aqui, quando se trata do afastamento do lar, do agressor que cometeu essa espécie de violência. E por quê? Porque desde o ano de 2019, a Lei Maria da Penha foi alterada e passou a prever em seu artigo 12C o quê? Está aí na tela. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Veja, inciso 1º, pela autoridade judicial. Quer dizer, a regra, ela continua sendo o afastamento decretado pelo juiz. Só que desde 2019, o legislador percebeu que nem sempre o juiz está presente naquela comarca. Nem sempre há um delegado naquela cidade. E aí qual é o problema? Demora demais. E demora demais e isso causa prejuízo a quem? A mulher. Porque o tempo urge, Charles. Eu não posso esperar, em determinados casos, 6 horas, 12 horas, 48 horas. Porque pensa bem, não tem juiz na comarca, não tem delegado nessa cidade. Manda lá para a comarca. Vai demorar o quê? Uma semana. Em uma semana essa pessoa, eventualmente, poderá ter sido vítima de um homicídio. Por isso que a lei passou a prever que o juiz continua sendo a regra. Mas, veja, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então, sei lá, imagine uma cidadezinha pequena com 10 mil habitantes, tá?
Só que naquela cidade, ela não é sede de comarca, porque 10 mil habitantes, ela, na verdade, a comarca está no município maior, está numa cidade vizinha. E inciso terceiro, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. A gente sabe que, infelizmente, dada a precariedade financeira dos estados, em muitas cidades, principalmente no interior do país, você não tem delegado disponível naquele momento, principalmente o que? Sábado, domingo, feriado, o delegado titular, ele não está disponível, ele está lá no seu descanso semanal remunerado, alguma coisa nesse sentido. E aí a lei passou a prever que, nesse caso, o próprio policial poderá determinar esse afastamento imediato do lar. Lógico que nessas duas hipóteses finais, do inciso 2º e do inciso 3º, o juiz será comunicado para deliberar sobre a medida. Aliás, é o que prevê os parágrafos 1º e 2º. Veja, na hipótese do inciso 2º e 3º, leia-se delegado e policial, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção, revogação da medida, devendo dar ciência ao MP concomitantemente. Quando esse dispositivo surgiu no ano de 2019, incluído pela 13827, havia discussão quanto à constitucionalidade desses dois dispositivos, inciso 2º e inciso 3º. E por quê, maestro? Aliás, até uma posição que nós sustentávamos nas nossas obras. Alguns doutrinadores diziam que, por se tratar de cautelar pessoal, afastamento do lar, essas medidas só poderiam ser decretadas por quem? Pela autoridade judiciária. O tema, no entanto, foi levado ao Supremo, que entendeu que a semelhança da prisão em flagrante, que pode ser decretada por uma autoridade qualquer, aliás, pode ser efetuada inclusive por qualquer pessoa do povo, semelhante entendimento deve ser conferido ao afastamento imediato do lar. Não que qualquer pessoa do povo poderá fazê-lo, mas que o delegado pode e que o policial pode, desde que o juiz seja comunicado nesse prazo máximo de 24 horas para deliberar sobre a manutenção ou revogação da medida. E, aliás, Charles, é uma decisão absolutamente previsível, dado os índices pandêmicos de violência doméstica familiar contra a mulher. A pandemia aumentou sensivelmente o número de mulheres vítimas dessa violência e, dada a precariedade que nós temos Brasil afora de juízes, sede de comarca, delegado disponível, o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que, se o juiz fosse a única autoridade com competência para decretar esse afastamento, haveria um prejuízo ao combate a essa violência. Por isso, entendeu que os dois incisos citados são plenamente constitucionais. Legal? Sobre o assunto, mostro para vocês o julgado, dado na ADI 6.138. Está aí na tela para vocês. Vejam, é válida a atuação supletiva e excepcional de delegados e de policiais, a fim de afastar o agressor do lar quando constatado risco atual ou iminente em situação de violência, conforme o artigo 12C inserido na Lei Maria da Penha. Não vou me permitir fazer a leitura do restante do julgado, até para a gente ganhar tempo, mas é uma decisão histórica e que, de certa forma, vem ao encontro da proteção das mulheres em situação de violência e, de certa forma, acaba incrementando a atribuição dos próprios policiais, do próprio delegado de polícia. A novidade quanto a isso, e vejam quantas são as novidades, é que isso agora, pessoal, também consta da Lei Henri Borel. Lembra do bloco anterior? Quando eu falei com vocês que a Lei Henri Borel, muita coisa copiou e colou a Lei Maria da Penha, é o que aconteceu aqui, ó.
tá? Lei 14.344, veja, artigo 14. Verificada a existência de ação ou omissão que implique ameaça ou prática de violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, né, pessoal? Com a existência de risco atual iminente à vida dessa criança ou de seus familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar. Inciso 1º, pelo juiz, é a regra, pelo delegado, quando o município não for sede de comarca, pelo policial, quando não for sede e não houver delegado disponível. Parágrafo 1º, o Conselho Tutelar poderá representar as autoridades para requerer o afastamento. Quer dizer, pela própria leitura do parágrafo 1º, percebe-se que o Conselho Tutelar não pode determinar o afastamento. Porque se o Conselho Tutelar pudesse, ele estaria colocado aqui no inciso 4º do artigo 14. Se o Conselho Tutelar entender que há necessidade do afastamento, o que a lei diz é que ele deverá pedir ao juiz, ao delegado ou ao policial que o faça. Parágrafo 2º, nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3, o juiz será comunicado, isso aqui é a mesma coisa da Lei Maria da Penha, pessoal, ó, será comunicado em 24 horas para deliberar sobre a manutenção ou não daquela medida. Parágrafo 3º, nos casos de risco à integridade física ou efetividade, não será concedida liberdade provisória ao preso. Também é a mesma coisa da Lei Maria da Penha. Caminhamos? Próxima novidade jurisprudencial. Põe na tela para nós. Licitude ou não da prorrogação do prazo de interceptação telefônica. É uma coisa. E legalidade ou não das motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos. Colegas, qual é o prazo para a decretação de uma interceptação telefônica? 15 dias. Então, se eu vou grampear o telefone de alguém, eu poderei fazê-lo por 15 dias. Esse prazo pode ser prorrogado? Pode. Aliás, é o que consta, tá aí na tela para vocês, do artigo 5º. A decisão da Lei 9296, que é a Lei da Interceptação Telefônica e Ambiental. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução, vejam, que não poderá exceder 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, senhores, a primeira questão é, o prazo é de 15 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 15. Então, mais 15, mais 15, mais 15 e assim por diante. Em tese, sim. E é o que foi decidido pelo Supremo em mais uma decisão em controle concentrado importantíssima para todos nós. Apesar da questão já ter sido sedimentada pelos tribunais superiores, tanto pelo, pode ficar comigo, Charles, tanto pelo STF, pelo STJ, convenhamos, seria bom, de bom tom, que o Supremo fixasse uma tese sobre isso. E foi o que aconteceu. O Supremo, então, Charles, fixou uma tese, vou mostrar para vocês, no sentido de que o prazo pode ser prorrogado. E na prática é o que acontece. 15, mais 15 e mais 15. Agora, lembre-se que, para tanto, colegas, a prorrogação jamais poderá se dar de maneira o quê? Automática. Eu não posso, por exemplo, nos autos lá, prorrogue-se, prorrogue-se, prorrogue-se. Não. De certa forma, você vai ter que trazer aos autos a comprovação da indispensabilidade do meio de prova. Isso gera uma dificuldade muito grande, para ser bem honesto com vocês, mas você tem que lembrar do caráter invasivo da medida, ela não pode se perpetuar de eterno contra aquela pessoa. Beleza? A outra questão, pode o juiz se valer de modelos, aquele modelão genérico, motivações padronizadas? Lamentavelmente, pessoal, isso ainda acontece. O juiz, ele copia e cola
ele copia e cola os dizeres da lei. Prorroga o prazo da interceptação, porquanto comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Pode isso? Não. Aliás, e por que não, Charles? Porque isso aqui acaba incorrendo num vício de fundamentação que hoje está lá no Código de Processo Penal, mais precisamente em seu artigo 315, parágrafo 2º, incluído pelo pacote, pela Lei 13.964/19. O que o artigo 315, parágrafo 2º diz? Abre aspas. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 1º, limite-se à reprodução de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, essa decisão, ela é desprovida de fundamentação. E é por isso que ela não pode ser usada para prorrogar o prazo da interceptação telefônica. Maravilha? Tudo isso, pessoal, hoje é objeto de uma tese em repercussão geral fixada pelo Supremo no julgamento desse recurso extraordinário 625-263. Hoje é a tese no tema 661. Abre aspas. São duas teses, né? Numa só. São lícitas. Repito, lícitas. As renovações de interceptação, desde que verificados os requisitos do artigo 2º, ou seja, indispensabilidade, crime punido com reclusão e fumus commissis delicti, e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação. A decisão e prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. E 2, qual é a segunda tese? São ilegais as motivações padronizadas ou reprodução de modelo genérico sem relação com o caso concreto. Então esse aí, senhores, o cuidado que vocês devem ter exatamente para que amanhã uma eventual interceptação telefônica não seja declarada ilícita pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal. Caminhamos? Possibilidade de reconhecimento da ilegalidade da prisão cautelar como consequência automática do transcurso do prazo de 90 dias, sem a necessidade de manifestação judicial expressa nesse sentido. Colegas, uma das grandes novidades introduzidas pelo pacote anticrime foi o parágrafo único do 316, incluído pelo pacote, veja, que passou a prever que, uma vez decretada uma prisão preventiva, o juiz deverá reavaliar a necessidade dessa medida a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Desde que o dispositivo foi introduzido no CPP, no dia 23 de janeiro de 2020, sempre se discutiu se a inobservância do preceito acarretaria de per si a ilegalidade da prisão ou não. Haveria necessidade de manifestação judicial. Vocês vão lembrar aqui, né, pessoal, certamente, do caso envolvendo quem? André do Rep. Lembra, Charles? Que foi solto, é um mega traficante, um dos líderes do PCC, condenado aí por tráfico internacional de drogas, que foi solto através de uma liminar do ex-ministro Marco Aurélio. Acho que no mesmo dia, ou no dia seguinte, o presidente do Supremo cassou essa liminar e restaurou a prisão dele, tá? E aí ele nunca mais foi encontrado. Isso aí depois foi levado à apreciação do plenário do Supremo, que acabou entendendo o quê? Que a inobservância desse prazo nonagesimal não acarreta
automaticamente o relaxamento da prisão, tá? Então, cuidado com a decisão do ministro Marco Aurélio, porque, à luz da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a decisão estaria equivocada. E é uma decisão importante, porque agora foi dada por quem? Pelo plenário do Supremo. Veja, em março de 22, no julgamento dessa ADI 6582, em que o Supremo decidiu o quê? Grosso modo, que o transcurso do prazo de 90 dias não acarreta automaticamente a revogação da preventiva e concessão de liberdade provisória. Isso porque não houve, por parte da lei, essa previsão. Vou me permitir não fazer a leitura para a gente poder ganhar tempo e poder exibir mais julgados para vocês. Maravilha? Ou seja, transcorreu o prazo de 90 dias. Juiz não se pronunciou. Vai para a rua? Não. Eu tenho que aguardar uma decisão judicial nesse sentido. Caminhamos? Ainda sobre esse prazo de 90 dias, eu encaixei aqui uma outra decisão, essa do STJ, em que o STJ discutiu se haveria necessidade de observância do parágrafo único do 316 quando se tratasse de acusado foragido. Preciso ou não preciso? Veja bem, o cara não está preso. Eu decretei a prisão dele e, passados 90 dias, ele ainda não foi preso, ele está foragido. Será que depois de 90 dias o juiz precisa reavaliar a necessidade daquele mandado em aberto? STJ entendeu que não. E, Charles, até por uma razão muito óbvia, né? Se o cara está foragido, a fuga dele, que se mantém por si só, já se enquadra num dos fundamentos que autoriza a prisão preventiva, que é o quê? A garantia de aplicação da lei penal. Então, essa decisão importante, pessoal, dada pelo STJ no julgamento do RHC 153.528, que está aí na tela para vocês. Vejam, quando o acusado estiver foragido, não há o dever de revisão ex officio da preventiva a cada 90 dias, constante do parágrafo único do artigo 316 do CPP. Seguimos. Próxima decisão importante, nulidade de algibeira. Aqui, pessoal, uma decisão dada pelo STJ que acaba confirmando uma orientação dos tribunais superiores. E eu até trouxe, porque a gente sabe que isso aqui, Charles, não serve para nada. Mas, infelizmente, em provas orais e provas abertas, o que o examinador adora perguntar? Esses termos menos conhecidos, como esse aqui. O que é algibeira? Algibeira, o Charles até vai mostrar para vocês, é uma espécie de uma pochete, de um bolso, né? O Jaluca, por exemplo, nosso coordenador pedagógico, ele ainda usa pochete. Uma vez a gente marcou de almoçar, ele chegou com uma bermuda, cargo, né? E uma pochete do lado, né? A gente até olhou assim, estranho, né? Ele realmente tem um gosto bem questionável, né, pessoal? Essa é a algibeira. E o que é uma nulidade algibeira? É uma nulidade que você presenciou. É uma nulidade que você já tem conhecimento, mas que você preferiu guardar no seu bolso para arguí-la mais adiante. Os tribunais superiores hoje, e principalmente o STJ, e sobretudo ainda sua quinta turma, têm oferecido enorme resistência a essa nulidade, sob o argumento de que ela viria de encontro ao princípio da boa-fé processual. Charles, se tem algo errado, você tem que arguir isso de imediato. Parece, às vezes, né, o seu casamento, seu relacionamento, você chega em casa, sua esposa, né, ela tá olhando para você com aquele olhar metralhadora, né? Aí você vive assim, Júlia, meu amor, Júlia é a esposa do Charles, né? Juju, meu amor,
tem alguma coisa errada? Não, Charles, tem nada errado, né? Tem alguma coisa? Não, tem nada errado, né? Mas tem alguma coisa errada e você sabe. Mas ela vai guardar isso no bolso para jogar na sua cara quando lhe for mais conveniente. Brincadeira à parte, né, pessoal? Seria mais ou menos isso. O STJ, como disse, tem oferecido resistência e está aí um julgado para vocês de maio de 22. Vejam, é inadmissível a chamada nulidade algibeira, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata, não é alegada como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal atitude não encontra ressonância no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, inclusive da própria defesa. Caminhamos? Próxima decisão importante. Possibilidade de o Judiciário determinar ao Ministério Público o oferecimento da proposta do acordo de não persecução penal. Colegas, uma das grandes novidades introduzidas no CPP pelo pacote foi o acordo de não persecução penal, que nada mais é do que uma espécie de negócio jurídico extraprocessual, por meio da qual o autor do delito, assistido pela defesa, celebra um acordo com o MP, confessa o delito e aceita o compromisso de cumprir condições não privativas de liberdade, recebendo em contrapartida a promessa do MP de que não irá processá-lo criminalmente. Daí o nome, acordo de não persecução penal. Charles, pode o juiz obrigar o MP a oferecer o acordo? Senhores, isso aqui consta da própria lei, porque a própria lei diz que se por acaso o juiz não concordar com o promotor, qual é o papel do juiz nesse caso? A própria lei diz isso, pessoal, que se por acaso o juiz não concordar, ele deve devolver os autos ao Ministério Público. Então aqui, basta você dar uma olhada no 28A, pessoal, mais precisamente no parágrafo 14. Porque o que o parágrafo 14 diz? E peço desculpas aqui por não ter feito sua transcrição, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, no caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução, o investigado poderá requerer, leia-se ao juiz, a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do 28 deste Código. Então, colegas, a ideia aqui é a mesma lógica que já valia para a transação e para a suspensão. O juiz pode se impor, ele pode se sobrepor ao MP para o juiz oferecer o acordo? Não, porque aí deixa de ser um negócio celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito. Isso, então, hoje já vem sendo decidido pelo próprio STJ, como denota esse julgado aí exibido para vocês. Vejam, a possibilidade de oferecimento do acordo é exclusividade do MP, não cabendo ao juiz determinar ao parquet que o faz. Então, uma decisão importante, porque acaba referendando o que já vinha sendo sustentado pela doutrina desde o advento do pacote anticrime da Lei 13.964/19. Maravilha? Em 34 minutos, pessoal, conseguimos então trazer para vocês as principais decisões, logicamente não todas, dadas pelo STF e pelo STJ, em processo penal e legislação especial no primeiro semestre de 22. Quero agradecer, então, a atenção, paciência de vocês. Espero que a nossa atualização tenha sido produtiva e convido a todos, desde já, para se juntar a nós. Junte-se ao G7 Jurídico, agora aí no segundo semestre de 2022. Aulas completamente atualizadas, muito conteúdo doutrinário, muita jurisprudência. Converse com um ex-aluno do G7. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Finalizo, então, agradecendo ao Charles
pelo trabalho e a você, pelo seu carinho, pela atenção e pela paciência. Eventuais dúvidas, eventuais críticas e elogios quanto à semana de atualização, basta entrar em contato com a gente pelo nosso canal do Instagram, @Prof. Renato Brasileiro. A todos, bons estudos e aguardo vocês aqui como alunos regulares do G7 Jurídico a partir aí de agosto de 22. Tchau, pessoal!